Imagine que você está prestes a assistir a um vídeo que vai muito além de uma simples história bíblica. Hoje nós vamos mergulhar profundamente na vida de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, o rei Davi. Mas antes de começarmos, me responda mentalmente. Como é possível que alguém que cometeu adultério, assassinato e tantos outros erros tenha sido chamado por Deus de um homem segundo o meu coração? Isso parece impossível, não é? E, no entanto, essa é a verdade registrada nas Escrituras. Então prepare-se, porque a resposta para essa aparente contradição pode transformar completamente a sua visão sobre Deus, sobre a graça e até sobre você mesmo. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer a jornada de Davi, desde o seu chamado humilde até os momentos mais obscuros da sua vida, entendendo por que Deus olhou para ele com tanto amor e aprovação. E no final, você vai descobrir que essa mesma oportunidade está disponível para qualquer pessoa, inclusive para você. Agora vamos voltar no tempo, até uma pequena cidade chamada Belém. Lá estava um jovem simples, pastor de ovelhas, sem posição social de destaque, sem preparo militar e sem a aparência de um grande líder. Esse jovem se chamava Davi. O profeta Samuel havia sido enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. E quando viu os irmãos mais velhos de Davi, fortes e imponentes, pensou que um deles seria o escolhido. Mas foi nesse momento que Deus disse uma frase que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre escolha e propósito. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Davi não foi escolhido pelo que aparentava ser, mas pelo que carregava dentro de si. Um coração sensível, adorador e quebrantado. Essa é a primeira chave para entendermos por que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo alguém com um coração tão especial pode cometer erros profundos, e Davi cometeu. Em um momento de fragilidade, ele caiu em um dos pecados mais conhecidos de toda a Bíblia, o adultério com Batseba. Mas não parou por aí. Para encobrir seu erro, planejou a morte de Urias, o marido dela, colocando-o na linha de frente de uma batalha. Além disso, Davi também falhou em várias decisões políticas e familiares, o que trouxe consequências graves para sua casa e para o seu reinado. Aqui, precisamos entender algo fundamental. A diferença de Davi não estava na ausência de pecado, mas na forma como ele reagia quando caía. Enquanto muitos tentam esconder, justificar ou transferir culpa, Davi enfrentava seus erros de frente. O momento em que o profeta Natã confrontou Davi é um dos episódios mais intensos e reveladores da Bíblia. Imagine a cena. Um rei poderoso, acostumado a tomar decisões sem ser questionado, de repente é colocado diante de um espelho espiritual. Natã, com coragem e autoridade divina, expõe seu pecado de forma indireta, usando uma parábola sobre um homem rico que toma a única ovelha de um homem pobre. Davi, indignado com a história, exige justiça. Até que Natã, olhando diretamente nos seus olhos, declara: "Você é esse homem." Nesse instante, todo o peso da culpa cai sobre Davi. Não há fuga, não há argumento, não há como disfarçar. E ao invés de tentar justificar seus atos, ele pronuncia apenas: "Pequei contra o Senhor." Essas 3 palavras carregam um oceano de arrependimento e humildade, mostrando que ele compreendia que, por trás da traição, do adultério e até do assassinato, o maior ofendido era o próprio Deus. É a partir desse choque espiritual que surge o Salmo 51, um grito da alma, onde Davi implora: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Aqui vemos um homem que entende que coroa, trono e glória não têm valor algum se o coração estiver distante do Criador. E esse relacionamento não era algo superficial. Davi tinha uma paixão ardente pelo Senhor. Seus salmos não são apenas orações bonitas, mas registros vivos de um coração que amava, confiava, temia e dependia completamente de Deus. Ele expressava alegria, dor, esperança e até desespero diante dele, mas sempre voltava para a certeza de que o Senhor era o seu sustento. É por isso que mesmo diante de batalhas, perseguições e traições, ele podia dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23. Essa declaração não era uma frase poética, era a experiência de alguém que havia provado o cuidado de Deus em todas as fases da vida. O que aprendemos com tudo isso é que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não espera que você nunca erre ou que viva sem falhas. O que ele valoriza é a autenticidade. Um coração que reconhece a própria fraqueza, que se arrepende genuinamente e que nunca deixa de buscá-lo. Davi falhou gravemente, mas jamais abandonou o Senhor.
E da mesma forma, Deus nunca o abandonou. Isso nos mostra que o título de um homem segundo o coração de Deus não foi dado a ele por causa de uma vida impecável, mas por causa de um relacionamento verdadeiro, sincero e constante com o Criador. E aqui está a grande revelação. Esse mesmo tipo de relacionamento está disponível para você. Não importa o seu passado, os erros que você já cometeu ou as marcas que carrega. O que Deus deseja é um coração quebrantado, humilde e apaixonado por Ele. Ser segundo o coração de Deus não é sobre nunca errar, mas sobre sempre voltar. É sobre reconhecer que mesmo quando caímos, a graça de Deus é suficiente para nos levantar. Então, se você quer viver essa realidade, comece hoje. Abra o seu coração, reconheça as suas falhas e busque a presença dele acima de tudo. Porque o mesmo Deus que chamou Davi também está chamando você.